Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. E a gente estava orando, eu, Nelson, o Nazário e o Fabiano, e Deus trouxe uma palavra para nós aqui, quando a gente estava orando. A gente perguntou, Senhor, o que o Senhor quer que... Como é que a gente fala lá com eles? O que é o propósito disso? E Deus trouxe a passagem de Gênesis 1, 26, fala assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lógico que aqui tem a ver com o ser humano, mas Deus espera homens que espelhem a imagem dele, os valores deles, o comportamento deles. Aquilo que quando alguém olhar para nós como homens, veja as características de Deus, os valores de Deus. E aí nos levou até Jó. Jó 1, que fala assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então o Senhor espera de nós como homens esses valores, semelhança igual a ele. Sincero, reto, temente a Deus, desviando do mal. Então queria orar a partir disso, para que Deus pudesse falar conosco nessa noite através da palavra do pastor Nelson, que tem para cada um de nós aqui. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por esse tempo. A pandemia nos trouxe tantos prejuízos, mas também nos trouxe algumas coisas que também boas. Senhor, que através da internet conseguiu nos aproximar, nos fazer ficar mais perto de alguns outros que a gente não estava. Então, ao mesmo tempo que trouxe alguns prejuízos, trouxe alguns benefícios, Senhor. Então, Senhor, nós queremos abençoar essa noite para que o teu propósito, aquilo que o Senhor quer falar conosco, a palavra que o Senhor reservou no coração do Nelson, aquilo que o Senhor ministrou para ele, que o Senhor quer que chegue aos nossos corações, Senhor, que nada e ninguém possa atrapalhar, nada e ninguém possa atrapalhar aquilo que o Senhor tem para ministrar em cada um de nós. Aqui tem paz. Nelson, fecha o teu microfone. Senhor, aqui tem paz, aqui tem aqueles que são maridos, aqueles que são solteiros. Fala com cada um aqui, Senhor. Fala com cada um naquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, a tua palavra não vai voltar vazia. Antes ela vai alcançar os teus propósitos em cada um de nós. Repreendemos as trevas para que o inimigo não tenha poder de desviar, de fazer uma interpretação errada daquilo que vai ser ministrado, mas que ela caia numa terra boa e produza frutos bons em cada um de nós. Que sejamos, Senhor, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja no casamento, quer seja em casa, quer seja, Senhor, na rua, que nós sejamos a tua semelhança, imagem e semelhança daquilo que o Senhor é. E que nós sejamos homens retos, sinceros, tementes a Deus, que se desvia do mal, Senhor, que tem temor a ti. Então, Senhor, fala conosco. Nós entregamos essa noite na tua presença. Ministra com liberdade. Espírito Santo, ministra com liberdade. Alcança os nossos corações e vai além daquilo que oramos, do que pedimos, do que pensamos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por cada vida que está aqui, Senhor, aqueles que vão receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, como o Paulo falou, bom estar com vocês aqui. A gente tem se esforçado aí para não perder o vínculo, né? Porque o vínculo no churrasco que nós fizemos lá é fácil. Agora, manter o vínculo aí, continuar junto, não é tão simples assim. Às vezes exige um certo esforço e organização. E para a gente é muito bom estar reunido aqui como homens, né? E vendo que Deus tem para falar com a gente. Eu queria compartilhar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espero que ninguém se ofenda. Dá para ver aí, não? Não? Dá? Sim, sim. Sim. Espera um pouquinho só aqui. Não vou ficar a apresentação toda aqui, mas pelo menos alguns versículos eu queria marcar aqui, né? Então, assim, homens ou meninos, foi o que Deus colocou no meu coração sem
sem querer ofender ninguém e sem querer classificar ninguém assim, mas eu acho que o próprio Paulo falou, né, que antes ele era menino, então acho que a gente tem que entender qual que é a nossa posição. E nós temos, como eu preguei no domingo aí, existe um propósito em todas as coisas, né? E esse propósito passa um propósito especificamente para a nossa vida como homem, como sacerdote da casa. Então eu queria ler aqui Êxodo 18, 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Não sei se vocês sabem quem que falou isso aqui, mas na verdade foi Jetro falando para o seu genro Moisés, né? Olha, você você está muito atarefado, então vamos dividir a responsabilidade, mas não é qualquer homem que você vai colocar ali, né? Você coloca homens de verdade. O que será que é homem de verdade? Você já pensou nisso? Não sei se você já chegou na Bíblia nesse versículo aí. O que são homens de verdade? Hoje em dia a gente... eu não sou tão velho assim, mas o que você vê hoje, às vezes você olha assim e você se espanta, né? Às vezes você vê um cara que fala fino e é homem, um cara que fala grosso e te convida para sair, um cara com umas roupas esquisitas. Então você tem um monte, se você for olhar por aquilo que é o estereótipo, aquilo que a gente pensa de homem, você vai ficar meio confuso. Eu tenho um amigo que vai muito em congresso comigo, o cara é todo fortão, todo malhado, e é homossexual. Então, assim, você tem barba, então esse negócio de o cara tem barba, ele não é homossexual, ele é homem, isso aí já não vale mais hoje. Mas o que Jetro estava falando, homens de verdade. E se você for ver lá do hebraico, emet, é firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, constância. Você vê quantas coisas, quantos sinônimos, quanto significado tem quando você fala homem de verdade, né? Antigamente se falava assim, olha, vou fazer um contrato no fio do bigode. O que é isso? É confiar em alguém, confiar na palavra de alguém. Hoje em dia, você mesmo com um contrato assinado, mesmo com firma reconhecida, você leva chapéu, né? A pessoa não cumpre aquilo que fala. Então aqui está dizendo verdade, certeza, credibilidade, constância. Esses são homens de verdade. São pessoas que não estão atentos ali, não quer dizer, e não confundir com gênero. Não é gênero masculino, né, que está falando, não é a virilidade da pessoa, mas é o homem que tenha caráter. E hoje em dia, a gente tá difícil achar assim, né? Pessoas que, como a Bíblia diz, seja o teu falar sim, sim, não, não. Então, o que você fala, você cumpre, né? Não está fácil, né? Você mesmo com contrato, mesmo assinado, a pessoa às vezes não cumpre. E às vezes você acaba levando prejuízos e problemas. Então, caráter faz parte disso aqui, né? De ser homem, né? Então, não está ligado só a gênero. E muitos homens não tiveram um referencial na sua infância, né? Então, ele
ele não sabe quem que estava lá com ele, né? Talvez tenha perdido o pai, talvez o pai dele fosse um embriagado, alguém que batia na mãe, como nós vimos aí esse louco que prenderam aí, né? Que molestava uma criança, estuprava uma criança de 10 anos. Então, já imaginou se tivesse mais uma criança ali? Qual que é o referencial de pai ou de homem que uma pessoa dessa tem? Se bem que ali não era pai, mas você ouve por aí histórias, é só pegar o cultinho lá e você vai ouvir histórias escabrosas, né? Então, essas pessoas não têm referencial de homem, de pai. Para ele, homem é o machão que bate na mulher, ou que bebe todas, ou que não está ligado ao caráter. Então, eu acho que essa referência, talvez alguns aqui de nós mesmos não tenhamos tido essa referência quando éramos crianças, quando éramos adolescentes. E aí a pessoa tem, às vezes, dificuldade, né, de assumir isso e de entender o que é ser homem. Agora, em 1 Reis, deixa eu compartilhar aqui de novo. 1 Reis. Primeira Reis 2:2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Não sei se você sabe quem que falou isso para quem, mas foi Davi falando para Salomão. Mas peraí, será que Salomão já não era homem? Será que Salomão já não tinha nascido homem? Não. Ele tinha o gênero masculino, mas ele não tinha todas as qualidades, as qualificações de um homem ainda. Então, Davi está instruindo o próprio filho, que foi depois tido como o homem mais sábio da terra. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Não sei se você já falou isso para o seu filho. Seja homem, menino. Né? Mas foi o que Davi fez com Salomão. Davi não estava falando de gênero, ele estava falando de um processo. Esforça-te, pois, e ser homem. Então, esse processo que é um processo de maturidade, de amadurecimento. Então, esse processo, ele está na nossa vida, né? E a gente vai amadurecendo e pode falar, talvez como Paulo falou aqui em Coríntios, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então não é que Paulo não era homem, ele era homem, mas ele era um menino, ele não tinha maturidade, ele ainda não tinha ganhado a condição de discernimento, de tomar decisões. E isso não tem nada a ver com ser brincalhão ou não ser brincalhão, tá? Então, aqui a gente tem vários homens brincalhões aí, ó. Eu vejo lá o Márcio Oliveira, é um que está sempre dando risada, sempre brincando. O próprio Márcio Ferreira, tantos outros aí, né? Então... Nazário. Quê? Nazário, Fabiano. Olha aquele vídeo que o Fabiano fez com o Davi essa semana. Então, assim, o cara que é maduro, ele não quer dizer que ele seja sério, né? Quer dizer que ele tem maturidade. Então, o homem, não é que ele não pode brincar, né? Não pode contar uma piada, não pode ser alegre, não pode... Não, pode ter tudo isso, mas ele precisa ter maturidade. Então, a maturidade não tem nada a ver com o estilo, né? Às vezes solto, às vezes
leve e tal da pessoa. E os mais novos, né, hoje em dia, eles querem retardar a adolescência. Então, isso é um processo, na verdade, que a sociedade tem entendido, né? Tem visto, tem presenciado, que os adolescentes, essa adolescência, hoje se fala em adolescente até de 25 anos. Então, tem muitos aqui com 25 já eram pais, né? Mas hoje em dia, o cara é adolescente, ele vai estendendo isso aí. Tem uma pesquisa do perfil dos que jogam videogame. Vocês têm ideia de quantos anos tem a idade média de quem joga videogame? 35 anos. 35? Achei que era 30. 35 anos, é a idade média. Média. Então, assim, você imagina, o cara devia estar pensando na vida, o que ele vai fazer, já produzindo. Jesus já tinha feito um ministério com 30, começado em 33, já tinha feito tudo o que precisava e morreu. Então, a gente vai... a sociedade hoje é uma sociedade que ela vai empurrando a adolescência, e a adolescência no pior sentido, que é no sentido de não tomar decisões, que é no sentido de não assumir responsabilidades, que é no sentido de não, eu não quero me comprometer, eu não quero me... Então, isso aí, às vezes, na igreja. Então, você fala com a pessoa, não, eu não quero me comprometer, eu não quero, veja bem. Você vê como é que são as coisas. Então, às vezes, tem ministério que tem dificuldade de achar gente. Então, acho que a nossa postura aqui, né, acho que deu para entender que na questão não é se é brincalhão ou se não é brincalhão, nem se joga videogame, estou ilustrando aqui, mas é uma questão de, assim, responsabilidade, né? Eu não sei, hoje em dia você não pode trabalhar quando, não sei se é menos de 14, menos de 16. Eu comecei a trabalhar com 13. Eu poderia estar mais do que aposentado já, se tivesse pago INSS desde aquela época. E hoje em dia, você com 16, você já não pode nem trabalhar ainda, você tem que pedir autorização, você tem que ir na Justiça do Trabalho. Então, a gente vai empurrando tudo para frente, tudo com a barriga. Tem uma pesquisa dos Estados Unidos que diz que os homens entre 18 e 42 anos mudarão de profissão 11 vezes. 11 vezes. Então, a pessoa não sabe o que quer, para onde vai, não sabe qual é a profissão. O cara presta jornalismo, depois quer fazer medicina, depois quer ser engenheiro, depois quer virar Uber, depois quer virar... Ele não sabe o que quer, ele tá perdido, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho assim, qual que a Bíblia fala sobre tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, há tempo de você chegar e falar, não, esse é o tempo que eu vou estudar, é o tempo que eu vou me dedicar a isso. Quantos de nós aqui não deixamos, não empurramos o estudo, às vezes até por uma necessidade, para frente, e depois se arrependeu, né? Quando fala, puxa, se eu tivesse a oportunidade de ter estudado lá atrás, como eu gostaria de ter feito uma faculdade, um inglês, alguma coisa, só que às vezes você tinha que trabalhar, você tinha que sustentar, ajudar sua mãe, seu pai, e foi empurrando as coisas. Mas hoje há um movimento crescente de uma adolescentização, né? O cara vai empurrando e não toma responsabilidade. Então, isso não é legal, né? Porque envelhecer é obrigatório, mas amadurecer, ela é opcional. É opção. Envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Agora, amadurecer, você precisa
como diz aí o Davi falando para Salomão, seja homem. Você precisa passar por algumas para ser homem, né? Para amadurecer, algumas experiências, algumas decisões erradas que todos nós tomamos, né? Para olhar e falar, puxa, isso aí não foi legal, isso aí não foi bom. Agora, um menino, uma criança, ela chora por qualquer coisa. Não é do jeito que eu choro, tá? Ela chora por qualquer coisa, ela tem chilique, ela quer meu, né? Ela se comporta como uma criança, se comporta como um menino. Ela vê o mundo em volta dela. Agora, se você tem 50 anos e continua vendo o mundo girando em torno de você, você tem algum problema, né? Se nós continuamos crescendo e ficando velhos, mas não amadurecendo, isso é ruim, é péssimo, né? Porque a gente vai ser um menino mimado. E às vezes Deus quer nos dar alguma coisa, alguma responsabilidade. Lembra que o adolescente não gosta muito de responsabilidade, não, de compromisso. Deus está procurando aí, olha, eu quero dar um ministério para alguém, mas não posso, porque a pessoa não tem compromisso. Não se esforça. Você fala que vai e não vai. Então, como é que Deus vai levantar um cara desse? Como é que vai ter um ministério? Como é que vai dirigir pessoas? Como é que vai ser exemplo para outras pessoas? Fala assim, olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Ela fala sobre o exemplo, que eu vou um pouquinho para frente aí. Então, essa forma que a gente enxerga a vida e as pessoas que estão ao nosso lado é que vão dizer se nós somos meninos ou se nós somos homens. Lembra que a criança, o menino, o adolescente vai estar sempre no centro das atenções. Sabe aquele negócio de ele começa a fazer estripulia e os pais falam, ele está querendo chamar atenção, né? E às vezes você vê cara de 40 anos querendo chamar atenção, né? Ele quer estar no centro do negócio. Agora tem um outro problema aí. As mulheres não gostam de menino, a não ser do próprio filho. A mulher detesta menino. Então, homem que tem atitude de menino, nenhuma mulher gosta. Homem que não amadureceu, homem que não tem responsabilidade, nenhuma mulher gosta. A não ser que seja o próprio filho. Aí é outra coisa. Eu tenho um paciente que tem muito dinheiro, muito. E ele chegou outro dia e falou, Nelson, não sei por quê, eu não consigo arrumar uma mulher. Na verdade, ele arruma, mas só tranqueira, né? Só tranqueira. Atrás do dinheiro dele. Então, eu pensei nisso na hora. Eu falei, o menino não arruma uma mulher. O menino arruma a menina. O homem que não tem maturidade, muitas vezes, até casa com alguma mulher que acha que vai consertar o homem, sabe? Então, eu lembro bem do meu tio, que era viciado em álcool, em drogas, e minha tia apaixonada casou com ele, achando que ela ia consertar o meu tio. Teve 3 filhos e com 30 anos meu tio morreu de cirrose. Para você ter uma noção, a pessoa morrer com 30 anos de cirrose. Quanto ele bebia, né? Então, era 1 litro por dia de qualquer coisa, de gasolina, uísque, de cerveja. Então, o cara morrer de cirrose aos 30 anos de idade é porque a coisa estava complicada. E a mulher, minha tia faleceu ano passado, ela sempre acreditou que ela ia dar um jeito no cara, mas ele nunca cresceu. Nunca amadureceu. Então, a mulher não gosta de menino. E se você quer... Aqueles que são solteiros aí, que acho que aqui são poucos, né, que tem aí, não sei como é que está a nossa população aqui, mas acho que a maioria aí é casado, né?
Tem um solteiro que está querendo casar aí, que já entrou aí. Tem um outro aí que está à espera de um milagre. Mas a mulher, ela vai olhar para isso, né? Então, isso é um processo, né? É um processo. E o homem tem vários papéis dentro do casamento. Um deles, que talvez venha à nossa cabeça, que é de provedor. E não é porque as mulheres hoje têm conquistado o mercado de trabalho, então você vê que a mulher hoje, na verdade, ela muitas vezes estuda mais que o homem. Ganhar mais ainda não, mas estudar mais, a maioria estuda mais que o homem. Porque o homem tem que se dedicar ao trabalho, etc. e tal, mas às vezes ele esquece esse papel, já que ela está estudando, já que ela está ganhando, e deixa para ela a responsabilidade de prover a casa. Então, não é que a mulher não deva cooperar, não possa cooperar, nada disso. Mas a responsabilidade é do homem. Eu tenho um casal que eu conheço bem, que a mulher ganha muito mais que o marido, mas muito mais mesmo, mais de 10 vezes que o marido ganha. Mas ela não toma a decisão de aonde vai o dinheiro. Então o marido continua, ela fala com ele, conversa, fala, olha, meu marido quer que faça isso, meu marido não quer que faça aquilo. Então, assim, o papel de provedor é do homem, né? Então, acho que a gente tem que lembrar que o trabalho para o homem veio antes da mulher. Não sei se o Paulo leu aí Gênesis 1, eu queria compartilhar o Gênesis 2. Deixa eu ver aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, o homem já tinha aqui uma missão de cultivar, de guardar, de trabalhar. É a missão dele, o papel dele. E a mulher só foi no Gênesis 2:18. Até aí não tinha mulher. Então, o trabalho para o homem, Deus já mandou antes de ter a mulher. Então, acho que assim, a gente tem como marido, nós temos esse papel aqui, provedor, trabalhar. Então, aquela história que a mulher vai para trabalhar e o homem fica em casa dormindo, isso, desculpa, mas não entra na minha cabeça, né? Ele pode estar até desempregado, mas ele vai sair para procurar, ele vai sair, ele vai se virar, ele vai correr atrás, bom, primeiro que, para mim, quem dorme até tarde já ou tem doença ou tem algum problema. Então, talvez não seja unanimidade, eu estou falando, digo eu, não o Senhor, porque eu acho que levantar cedo já é um negócio que não faz parte do caráter do adolescente. Adolescente, você não vê levantando cedo, porque está nele isso. Agora, nós precisamos ver se nós somos homens e só nós somos meninos. Então, o homem, ele pode estar desempregado, como eu sei que alguns irmãos estão, e nós temos orado por eles, mas o papel dele continua sendo o de ser provedor. Deus não colocou lá assim, ó, se a mulher, na época de pandemia, o homem ficar desempregado, ele não precisa desse papel. Não, continua sendo. Se a mulher está trabalhando, ótimo. Mas o papel é do homem. A responsabilidade, então, se ela está trabalhando, ótimo, mas ele não vai ficar em casa sem fazer nada jogando videogame, né? Que é o que a gente viu aí. Aí, tinha um outro versículo que eu acho que esqueci de colocar. Provérbios 24:27 diz assim: cuida dos teus negócios lá fora,
apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. Então, ó. Peraí. Provérbios 24, 27. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Edifica a tua casa constitui família. O sentido desse provérbio é depois você constitui família. Então, você primeira coisa, você apronta a lavoura, você vai trabalhar, você tem um trabalho. Depois você edifica a sua casa. Então, os jovens solteiros aí, que são poucos, estou vendo aqui meu filho, não sei quantos heróis tem aí, mas o primeiro papel é edificar a casa. O primeiro papel é preparar. Não é tirar a menina da onde ela está lá bem e tranquila e com sustento e levar para passar necessidade, porque o amor, uma hora ele pode ser amor, mas uma hora ele vai cobrar. Então, o homem não dá para ter um homem preguiçoso, né? Acho que não dá para ter um homem que não goste de trabalhar, um homem que não tenha vontade. Bom, se você tem algum problema emocional, se você está com depressão, com síndrome do pânico, é outra coisa, é uma doença. A doença tem que ser tratada. Vai tomar remédio, vai se tratar. Mas não dá para ficar terceirizando isso aí, né? Até porque a Bíblia diz, né, e aí era o que eu ia compartilhar aqui, todos nós gostamos, né, de comer. Deixa eu ver aqui. Segunda Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, né? Não quer trabalhar, está com preguiça, tá, então não come. Então, agora, quem que não gosta de ver uma carninha assim assando, né? Daqui a pouco, em breve, se Deus quiser, nós teremos outro Papo de Homem com a carne assando, hein, Márcio? Márcio, que é o nosso churrasqueiro oficial aí. Agora, a Bíblia está clara aqui, ó. Nós ordenamos, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Uma outra coisa, que a gente acha que ser homem é ser grosso. A gente acha que ser homem é ser grosso. Talvez porque lá na nossa criação a gente tenha visto dessa forma. Aqui está o versículo, eu pulei aqui, ó. Cuida dos seus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Agora, depois disso aqui, vem isso aqui, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Então, ser homem de verdade é o homem que ama a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Então, não dá para ser homem e achar que, porque eu sou homem, eu vou sair gritando, eu vou sair batendo na esposa, eu vou sair, às vezes não batendo fisicamente, mas batendo emocionalmente, né? Isso aí é um ogro, né? Não um homem. Isso é um mal educado, né? É outra coisa. É uma pessoa que precisa de ajuda, talvez. Então, o que a Bíblia diz é: maridos, amai vossa mulher. Então, e a Bíblia diz ainda que para que não sejam interrompidas as nossas orações, né? Então, se a gente às vezes está orando e não sabe por que Deus não responde, às vezes é porque a gente está
não está honrando e amando as nossas esposas. Então, ser homem de verdade não é que sair gritando, não é achar que isso aí é que nos vai fazer autoridade, até porque a autoridade não tem nada a ver com tom de voz. Quando você vê alguém falando assim, você sabe com quem você está falando? É porque ele não tem autoridade nenhuma, né? Ele quer impor autoridade, né? Então, a autoridade, ela é, principalmente na igreja, ela é reconhecida. Ela não é de cima para baixo. Olha que aqui eu sou pastor, não sei o quê, não sei o quê. Não. Ela é reconhecida. O homem, muitas vezes, ele quer ser cabeça da casa, mas ele, na hora de ser sacerdote, na hora de ministrar, ele terceiriza essa responsabilidade para a mulher. Então, olha que louco isso. Eu quero ser o cabeça, mas na hora de orar, orar é coisa de mulher. Buscar Deus é coisa de mulher. Ir para a igreja, ir na pequena família. E a gente terceiriza o sacerdócio para a mulher. E ela, às vezes porque ama a Deus e não quer perder os filhos, ela começa a ela ter iniciativa. Então, ela tem a iniciativa de levar todo mundo para a igreja, de fazer todo mundo orar, de bolar alguma coisa, de envolver a família, mas isto é responsabilidade do sacerdote, do homem, né? Então, esse é o nosso papel. O menino não é sacerdote. O homem é sacerdote. O homem serve a casa. O homem é exemplo. O homem conduz a sua família a Deus. O homem que dirige isso. O homem que fala, olha, gente, nós vamos fazer um compromisso com Deus aqui. É o homem que faz isso. Agora, se o homem não tivesse iniciativa, a mulher, às vezes, está ali, ela vai... Não existe o espaço vazio, existe o espaço que o homem deixa e a mulher ocupa. Às vezes, pelo ímpeto de ver a casa perto de Deus. E por isso que a Bíblia fala também, tão claramente, sobre aquele que governa. Olha, se não governa a sua própria casa, não pode governar a igreja. Se você não conduz a sua casa, se você não tem seus filhos sob sujeição, o que você vai fazer governar a igreja? Então, isso é muito claro na Bíblia, né? É muito claro, é muito coerente. E eu já vi pastores e irmãos e falaram assim, olha, meus irmãos, eu sou o pastor X aqui, eu vou pedir um afastamento para cuidar da minha casa, né? Porque minha casa, eu estou aqui fazendo um monte de atividade e minha casa está sendo destruída. Eu estou fazendo um monte de oração, de campanha, de não sei o quê, né? Atividades, ativismo, mas minha casa tá um lixo. Então, a Bíblia é tão coerente, fala de uma coerência, fala de alguma coisa que é o nosso papel como sacerdote. E a gente tem que ser o exemplo. A gente não pode falar para o nosso filho ir para a igreja se a gente não vai, né? A gente fala mal da igreja o tempo todo, a gente fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, fala mal do líder, e depois, quando o filho cresce ouvindo isso, e depois, quando ele vira adolescente, ele não quer ir para a igreja. E a gente fica, ai, meu filho não quer ir para a igreja agora. Por que ele não quer ir? Porque ele ouviu você o tempo todo, durante anos, falando que a igreja tinha seus problemas. Então, homem é o cabeça. Homem tem essa responsabilidade de levar e conduzir a família para perto de Deus. Homem tem que inspirar. Entendeu? Às vezes a gente quer inspirar os outros, mas a primeira casa que a gente tem que inspirar é a nossa casa. A gente quer discipular os outros, mas o primeiro discípulo
são os nossos, a nossa esposa, nossos filhos. Então não dá para querer fazer algo fora se a gente não faz algo dentro. E agora você fala, puxa, mas não tem problema, não briga, não tem? Tem. Tinha um pastor que eu conheci quando veio para o Brasil, chamado Ari Veloso. Ele morava nos Estados Unidos, estava no seminário e fundou a Igreja Batista do Morumbi, que deve ter mais ou menos hoje, sei lá, 40 anos, perto disso. E eu lembro muito bem dele falando o seguinte: não existe casal perfeito, existe casal cristão. Eu vou até repetir aqui, ó. Não existe casal perfeito, não existe família perfeita, existe casal e família cristã. Existe casal que se perdoa, existe casal que erra e conserta e ajusta. Então, é perfeito? Não. Eu tenho briga em casa, às vezes quebro o pau com a Carminha aqui, falo coisa que não deveria, e depois tem que acertar. E a mesma coisa ela, o Gabriel. Então, nós somos uma família que não somos perfeitos, mas nós somos cristãos. Tem que haver perdão, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que haver alteração. Porque se a gente não faz isso, nós estamos brincando de igrejinha. Então, esse é o primeiro ponto. E a Bíblia diz, se você não governa a sua casa, você vai querer governar a igreja? Não dá. Então, eu acho que nós, como homens, nós temos que ser inspiração. Não só para os outros, não. Nós temos que ser inspiração primeiro para a nossa casa. Primeiro para os nossos filhos. Acho que essa é a diferença dos homens para os meninos. Os homens são sacerdotes que ministram, homens que têm responsabilidade, homens que conduzem a sua casa e sua família para perto de Deus, que não terceirizam responsabilidade do sacerdócio para a mulher. Fala, isso é coisa de mulher, deixa a mulher levar. Não, isso é nossa responsabilidade, esse é nosso papel, esse é nosso chamado, esse é o nosso propósito. Então, como eu falei até no domingo, tem um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida, mas com certeza ele passa pela nossa responsabilidade como homens. Então, eu acho que a gente aqui tem sentido algumas coisas já há algum tempo. Nós tivemos algumas visões, revelações, e todos eles caminhavam para isso. O homem precisava ou precisa assumir o seu papel dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro da sociedade. Não adianta o cara ser muito bem sucedido na sociedade e a sua casa está destruída. Nosso primeiro papel nosso é em casa. Primeiro exemplo, o primeiro discípulo são os nossos filhos, nossa esposa. Se não começar por aí nós estamos perdidos. Irmãos, foi isso que eu tinha preparado aqui. A gente tinha combinado também de talvez ter algum tipo de pergunta. Aí o Fabrício vai controlar aí quem quiser falar, perguntar, comentar, antes da gente orar. Eu queria colocar algumas coisas que me veio no coração conforme você falava, Nelson. Uns foram visões, outros foram sentimentos. Quando você falou que tem homens terceirizando o sacerdócio para a mulher, eu via como se isso era um fardo que a gente colocava. Eu vi como uma mulher meio curvada, era um fardo pesado sobre ela, ou seja, ela está recebendo um fardo que não é dela. Então, quando eu terceirizo como sacerdote a função de sacerdote, passo para ela aquilo que eu deveria, que ela espera que eu faça, eu estou colocando um fardo nela que ela não devia carregar. Foi esse meu sentimento quando você falou essa palavra, essa visão dessa mulher. Sabe aqueles burro de carga que você vai pôr nas cargas em cima dele? Eu vi isso aí. Outra visão que eu tive, eu vi uma mulher varrendo e o homem deitado na rede. Claramente assim, a mulher varrendo,
tipo, dá licença aí, ela varrendo e ele deitado na rede. Essa foi uma visão que eu tive. Meu entendimento para essa visão é que as mulheres, talvez hoje até a pandemia ajudou em alguns homens isso, elas esperam também, por mais que a gente não tenha tempo ou condição, ela espera um oferecimento de ajuda. E às vezes muitos homens acham que esse papel de ajudar não é do homem, é a exclusividade da mulher. Então, não sei se cabe para algum, mas me veio isso no coração. E uma outra coisa que veio aqui para mim, nós homens temos lutas na carne. Me veio assim, com quem você compartilha? Com quem você divide essa luta na carne? Essa tentação, essa batalha, né? Com quem você compartilha? Então, foram essas 3 coisas que me vieram aqui. Depois a gente pode orar por isso. Mas queria colocar aqui. Bem. Mais alguém quer compartilhar? O Nelson, é o Gonçalves, sim. Eu queria falar. Eu estou sem imagem aqui, estou cortando a minha imagem porque o meu som está ruim. E quando eu fecho a minha imagem, eu escuto melhor vocês, tá? Então, peço desculpa aí se vocês não estão me vendo. Ok? Sim, tudo bem. Ok, Nel. Ok, Gonçalves, estamos ouvindo bem. Okay. E a minha internet aqui está ruim, então, quando eu deixo a minha imagem aqui, eu não escuto vocês, tá? Nós não fazemos questão de ver você, não, Gonçalves. Pode continuar. Ótimo, que bom. Assim eu vejo vocês. Vai lá, meu irmão. Então, vamos lá. Dentro do que o Nelson pregou aí, vai muito de encontro no curso que a gente dá de hombridade. A responsabilidade é total do homem. Muitas vezes as coisas acontecem num lar, com o filho, com a mulher, que lá na frente ele vai ter que se justificar a Deus, que a responsabilidade é nossa, é do homem. Não adianta querer passar para a esposa a responsabilidade de alguma coisa que aconteceu dentro de casa, com o filho, porque, acima de tudo, no final, a nossa responsabilidade. Tá? Isso é muito bem focado no curso de hombridade, de tudo aquilo que Deus manda o homem fazer. E o homem é o sacerdote da casa. Não sei se eu peguei algum momento que você tenha falado disso, porque estava ruim o som, mas o homem é o sacerdote da casa. Ele que ora, ele que comanda diante da família. E o homem está tão largado das coisas, e a gente enfoca isso muito no curso, que o homem não está querendo responsabilidade de nada. Se você vê na igreja mesmo, vamos pegar a nossa igreja. A maioria dos ministérios, das coisas que são feitas na igreja, eu não tenho isso em mãos, essa quantidade, essa pesquisa. Mas a maioria são as mulheres que fazem, que participam. O homem é sempre a minoria. Isso aí vocês devem ter isso na igreja, esse controle, né? O próprio sal, eu acho que tem mais mulheres dando sal do que o homem, menos homens participativos. Então, só pegar a intercessão também. Só pegar exatamente. A intercessão acho que tem. Sou eu, Wagner, o Nazário, eu acho que só nós 3 de homens. Enfim. Eu também estou. Então, o homem não participa, não quer ter responsabilidade, não quer participar. Mas isso não é de hoje, porque o curso, quando começou a dar de hombridade, foi em 1982. E o cara que montou esse curso, ele já abordava esse assunto nessa época, da não participação do homem. E continua ainda a mesma coisa. Esse é o que eu tinha que falar. Desculpa, estou sem imagem aqui, tá? Amém? Lembrando só aí que os cursos estão para começar ou estão começando aí. Qualquer coisa, vocês podem buscar o Gonçalves, o Nazário, que são as pessoas que estão aí à frente desse curso de hombridade. Né? Paulo Bi quer falar. Exatamente. Paulo Bi. Estava ouvindo vocês falarem aí sobre maturidade, né? Palavra que é forte aí quando nos falta, né? E eu lembro bem aí com o Nazário, a primeira vez que eu ouvi sobre o que os hebreus, os israelitas fazem, que é
bar mitzvah, né? Não sei se é assim que fala, mas a portuguesada era alguma coisa como bate ou barbaracá, coisa desse tipo, né? Se não cabia também uma conversa, porque muitas vezes as pessoas adultas estão ainda presas em ser jovens, né? E até mais que isso, né? E muitos, talvez, irmãos aí não conheçam sobre isso, que o pai abençoa o filho para passar para a maturidade, é uma questão até espiritual, né? E nós aplicamos isso em casa e foi muito bom mesmo. Eu não tinha ideia do que era isso. Faz uns bons anos que a primeira vez que eu ouvi, eu acho que o livrinho até quem me emprestou foi o Nazário. Lembra, Nazário? Uhum. Sim, sim. Verdade. Então, para quem não É, conhece depois, aí perguntar para os pastores que essa questão é bem importante. Aí eu achei uma coisa fantástica que em casa a gente fez, né? você vê aí, Paulo, exatamente o contrário do que eu falei lá do meninos ou homens, né? Homens ou meninos. Que no israelense, ele vai, o hebreu, ele vai determinar que com 13 anos o menino é homem. Então, não tem esse negócio de adolescência, de não assumir, não tem nada disso, não. É 13 anos já era, entendeu? Então, aí a gente aqui tem cara aqui 30 que precisava passar por um desse, hein? Sim. Bom, só refletindo aí sobre o que o Paulo falou, eu acho que esse é tempo de reflexão mesmo, quando a gente quer trazer esse papo de homem. Eu gostaria que você pensasse, em cima da visão do Paulo, talvez você possa olhar para sua mulher agora e ela esteja quase reta na sua ótica, mas talvez ela esteja um pouco encurvada. E o que eu quero dizer com isso? Talvez tenha algumas coisas que você não está assumindo. E isso seria digno de uma lista, de a gente listar até, Nelson, porque é importante realmente o homem assumir o seu papel e não jogar esse fardo sobre as mulheres. Então, o que eu mais falo hoje, ultimamente, é isso que vocês estão falando, que o Paulo Friso falou, que o homem, e nós temos na igreja, na nossa igreja, alguns exemplos de que a mulher está assumindo tudo. E a mulher está sobrecarregada. E uma mulher sobrecarregada gera muito mais estresse que um homem, porque ela não é capaz de suportar tanto quanto homens, que Deus criou o homem para suportar mais esses fardos. Emocionalmente, principalmente. Aí dá para a gente falar muita coisa. Mas eu queria que cada um dos homens que está aqui escutando nessa noite pudesse refletir sobre isso. Que tipo de carga, que tipo de situação, se existe alguma, que você está jogando a responsabilidade para sua esposa. Dá para fazer uma lista disso e fazer você pensar, refletir realmente aquilo que você não está assumindo em várias áreas aí da sua vida, no seu casamento. Isso eu já falo realmente para os casados, né? E coisas que você tem jogado a responsabilidade para ela, você não tem assumido. E você está pecando contra Deus porque você não está assumindo as suas responsabilidades. Né? Carregar mais um pouquinho da palavra do Nelson aí. Não assumir as suas responsabilidades é pecado. Jogar suas responsabilidades para sua esposa, que eram suas. Então, e é muito mais fácil quando um homem está ganhando um pouco menos, como o Nelson falou, do que a mulher, ele largar suas responsabilidades. Porque ele acha que, já que ela está ganhando mais, ela que assuma logo e pronto. Infelizmente. Então, é tempo de refletir. Talvez a sua mulher hoje esteja um pouco encurvada. Talvez muito. Cada um que avalie a si mesmo aí. Nessa noite, Paulo. Eu acho fantástico isso aí. Essa visão foi fantástica. E eu acho que é motivo de oração, sim. Sabe? Eu também posso compartilhar fala, uma coisa? Posso. A palavra de Deus diz que o povo se perde por falta de conhecimento, né? E muitas vezes eu tenho conversado com alguns homens também, isso é bem frequente,
mesmo porque eles me procuram muito a respeito dos filhos, né? E você, quando conversa com o filho, você consegue, hoje com meia hora de papo com o filho, você consegue visualizar Visualizar tudo que o pai. acontece dentro de uma casa. Sim, Hã? verdade. Verdade Você mesmo. Tá consegue vendo? ver, né? E a gente, e um argumento que é usado muito é, eu não sei como fazer porque meus pais foram diferentes, eles erraram, eles não me ensinaram como deveria ser feito, né? Isso é uma meia verdade, né? Mas o problema é que nós estamos aí à busca de conhecimento. Ninguém nasce pai, ninguém nasce marido, né? Tudo a gente vai aprendendo ao longo da nossa experiência de vida, mas o fato de fazer diferente dos nossos pais, naquilo que eles erraram, necessariamente não é fazer o certo. Porque fazer errado tem várias formas, mas fazer o certo só tem uma, que é através do conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família. E isso é acessível. A partir de que o homem toma uma decisão de ser diferente e saber onde buscar isso, isso pode transformar a vida dele. E mais, não só transforma a vida de uma família, como deixa um legado também. Então, muitas pessoas elas se escondem atrás de algumas desculpas, como se aquilo que aconteceu fosse a razão pelo qual elas se tornaram e como isso vai ficar daqui para frente. Mas eu acho que esse é um tempo também que as pessoas elas têm que despertar, porque existe o conhecimento disponível aí, através da palavra, através de referências dentro da própria igreja. Importante andar com pessoas que possam ser referências. Importante buscar conhecimento em lugares que trazem para a gente a base da palavra de Deus. A gente tem disponível, a gente tem esse acesso, esse conhecimento nas nossas mãos. Só que isso só vem através de uma decisão. A gente tem que entender que as coisas elas têm que serem feitas de maneira nova, né? Mas na direção correta, na base daquilo que a gente quer com Deus. Como nós falou, construir uma família, a base dela é colocar a nossa família no centro da vontade de Deus. Na prática, o que é isso? É trazer os valores e princípios de Deus para a nossa casa. É mostrar para os nossos filhos. A pergunta que eu faço é, quantas vezes teu filho te vê orando de joelho do lado da cama por ele? Quantas vezes teu filho te pega aí buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, buscando uma direção para uma decisão de família? Quantas vezes teu filho te vê? Muitas vezes a gente corrige nosso filho e usa a Bíblia para dizer, olha, a Bíblia está dizendo que nós temos que corrigir o filho que ama. Mas quantas vezes você trata teu filho com amor e com carinho e diz que a Bíblia manda fazer isso? Ou sua esposa, quantas vezes você referencia a Bíblia por aspectos que Deus quer e não apenas castigo ou punição? Então, acho que Deus quer trazer, a gente tem um tempo novo aí, eu acho que esse bate-papo que está trazendo aqui, ele é mais uma ferramenta e que ajuda a gente a esclarecer de como a gente pode ser um pai melhor, um marido melhor. Porque a partir disso, a consequência disso é ter uma igreja melhor, é poder expandir o reino de Deus através do nosso exemplo. Não daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega, mas quando a gente começa a mostrar que a Bíblia está dentro de nós. Nossos filhos não precisam de palavra de Deus, precisa ver a Bíblia dentro da gente também. Nossa esposa não precisa tomar a bibliada na cara, ela precisa ver Deus agindo dentro da gente. Então a gente precisa escolher melhor as nossas companhias. Precisamos priorizar aquilo que realmente é importante. Precisamos tomar a decisão de querer mudar, porque senão, a gente fica lá jogando desculpa no nosso passado, em quem a gente, na nossa criação, e a gente tem essa escolha. Ou a gente escolhe ser aquilo que nossos pais foram, e por melhor que eles sejam, tivessem sido, eles erraram também, não foram perfeitos, né? Mas nós temos a escolha de poder falar, ou eu escolho ficar na sombra do erro dos meus pais, justificando meu erro contra o erro, ou eu decido usar aquilo que deu errado, transformar para aquilo que eu posso potencializar no certo em Deus para a vida da minha família. Isso é uma decisão nossa. A gente tem que sair de trás do muro, a gente tem que deixar de ficar escondido atrás da desculpa e deixar com que a gente tome a decisão. E se está tudo errado, ainda dá tempo. Essa é a hora de fazer a coisa certa. Então, ter conhecimento, né, para que essa ignorância saia do nosso coração e a gente possa ter realmente uma família que possa ser um exemplo, cara. Senão, como nós falou, não adianta nada a gente querer fazer coisa para a igreja, fazer um monte de coisa se a nossa casa não estiver em ordem, né?
Bom, eu ia falar uma palavra, você trouxe um conteúdo dessa palavra. Vai ficar mais fácil eu colocar o que eu ia colocar. Ainda bem que você falou primeiro. Eu ia falar sobre coerência. A gente tem que ser coerente com o que a gente diz que prega, que crê, com o que vive. Porque é o que a gente faz é que vai dar coerência com aquilo que a gente fala. Então, aí vai ser coerência para os filhos, vai ser coerência para a esposa, vai ser coerência no trabalho. As pessoas vão dizer que aquilo que eu digo, que eu sou, que eu prego, que eu creio, transforma em atitudes na minha vida. Então, as esposas nossas, os nossos filhos, meus filhos já estão casados os dois, não moram mais aqui, eles podem até não concordar comigo em muitas coisas, mas eles viram coerência em mim. Porque o que eu era na igreja, com virtudes e defeitos, eu era em casa, com virtudes e defeitos. Não fazia tipo, não vestia uma roupa. Então, isso é importante. Aí eles podem concordar ou discordar, mas tem coerência. Então, acho que isso é fundamental para que a gente possa ter autoridade. Eu vejo que